Na realidade, na minha juventude, a Libanesa não era aqui, era lá na Dona Leopoldina, no bairro São João. E eu tive a felicidade, mesmo pequeno, de participar da pedra fundamental desse clube aqui, que era um sítio de leite, que nem tinha muito acesso de automóveis, e que nós trocamos com a Sojipa por esse lugar, aquele prédio que é a antiga Sociedade Libanesa da Dona Leopoldina. E eu fico muito satisfeito que hoje eu vejo a Libanesa aqui nesse lugar, que é um diamante não lapidado ainda, tem muito para crescer, mas é um dos melhores locais de Porto Alegre para se ter um clube. Hoje nós temos a Unicinos, o Colégio Anchieta, o Shopping Guatemi a 5 minutos daqui. Então hoje a Libanesa vale um diamante. Ela é um diamante que ainda está sendo lapidado. E isso, através dos tempos, ainda nós vamos transformar a Libanesa numa potência que ela já é. Porque é um clube muito pequeno, a comunidade libanesa em Porto Alegre não é uma comunidade muito grande como é a alemã, a italiana, mas mesmo assim, por laços e por nós termos tido um consulado também forte e a sociedade como agregadora, isso fez com que as famílias se unissem. E a partir daí todo mundo se conhece, todo mundo se intercambia em relação a políticas do clube, às políticas futuras do clube, e isso faz com que todo mundo se agregue a um bem comum. Quando não existe o bem comum, tu pode observar, as famílias elas se dispersam. A gente vê isso em Porto Alegre na comunidade polonesa, mesmo na comunidade alemã, mesmo tendo a Sojipa como agregadora, hoje não é mais um clube que agrega tanto o alemão que nem eram antigamente, né? E o italiano que faz parte aqui da Libanesa, porque o italiano é um pouco libanês também, né? Então isso me deixa muito satisfeito que a Libanesa seja agregadora de família e de pessoas, tanto descendentes libaneses como agregados. Por exemplo, as minhas filhas, elas são 50% libanesas e 50% italianas. E elas vêm na Libanesa, se sentem em casa na Libanesa, e italianas, elas só se sentem mesmo quando vão para a Serra Gaúcha. Então, o Líbano, a Libanesa dá oportunidade de as famílias se identificarem com as suas raízes. A gente nunca pode esquecer que o nosso futuro está sempre alicerçado na raiz, nas nossas raízes. Hoje, amanhã é passado. E o passado é muito importante para te prever o teu futuro. Então, nós primamos por incentivar a cultura, a história, como se fez, para até fazer melhor. Mas isso é muito importante, a cultura. E por isso que a minha gestão como presidente, eu fui um presidente novo aqui na Libanesa, eu tinha um tripé com 3 bases, né? Que era a identificação da Libanesa com o Líbano, a partir daí se colocou colunas libanesas, algumas coisas que tem hoje que identificam que tu entra e dizem, é uma sociedade árabe, né? A qualificação do serviço, que na época nós recém tínhamos terminado de construir, então não tinha uma qualificação adequada, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque com qualidade tu traz pessoas que trazem mais obras, que trazem mais qualidade, isso é um giro, é uma corrente que vai fazendo com que se aumente cada vez mais. E a inovação naquela época não é inovação de tecnologia, mas é inovação em buscar mais recursos para construir mais, para ter mais parceiros e a partir daí tu poder ter mais dinheiro, para ter mais estrutura, para qualificar melhor e inovar mais. Então, isso é uma coisa que na minha gestão foi muito batido, né? Nós temos que virar a chave. Chega de estar com o pires na mão, na comunidade.
na comunidade pedindo R$ 1.000, R$ 500, R$ 2.000 de empréstimo de cada libanês para que a gente possa cumprir uma missão dentro da libanesa. Não, chega disso. Nós temos que ter a capacidade do que a gente fazer, a gente se manter e pagar, e a partir daí a libanesa deu um salto. E hoje é um dos únicos clubes de Porto Alegre que tem superávit. Um dos únicos, talvez tenha mais um ou dois. Tem muitos clubes que fecharam, muitos clubes que foram absorvidos, muitos clubes que estão endividados, mas por quê? Porque perderam as raízes. Digo isso, um clube que eu frequentava muito, que é o Petrópolis Tênis Clube, perdeu as raízes, foi absorvido. União se mantém e o Juvenil se mantém. E a Sojipa tenta se manter da melhor forma possível. E a Sojipa, que perdeu muitas das raízes alemãs, por vários motivos, ficar muito grande, também encontrou muitas dificuldades de sobreviver no mercado de hoje. Então, nós temos que nos tornar pequenos, eficientes e mantendo nossa origem como a base de tudo. Que meu avô Sherin Selaiman, foi o fundador da Sociedade Libanesa, lá na Dona Leopoldina, ele que, junto com outros libaneses que deram o terreno, que construíram lá o clube. E aí, a partir daí, meus tios, minha mãe, meus tios, é que terminaram o clube lá, e aí, quando a minha geração começou a entrar, houve a transformação, a vinda para cá, para esse bairro. E a partir daí é que eu me sinto, desde que eu nasci, dentro da libanesa. Eu nasci na libanesa, através do meu avô, meu pai não era libanês, quem é libanês é minha mãe, mas meu avô, minha mãe e meus irmãos, todos eles foram presidentes da libanesa. Eu sou atual presidente do conselho, já fui presidente da libanesa, e todo mundo da minha família já foi. E o que me orgulha é que todos foram muito bem. Ou seja, hoje a gente tem talvez a melhor coisa do mundo, entrar num clube e ser reconhecido como uma pessoa que, no mínimo, tentou fazer o bem pelo clube, no mínimo foi honesto com as outras pessoas, no mínimo é uma pessoa respeitada e que representa uma família importante dentro da sociedade. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a sociedade libanesa não é que nem o Grêmio, o Inter. Aqui tu tem que ter muito respeito pelas coisas que são nossas mesmo. Não é a nossa porque eu sou dono disso. Não. O dono, ser dono, é aquele que cria, aquele que cultiva, aquele que bota para frente. Pode ser dono de uma árvore numa praça, porque tu plantou, tu cuidou, tu irrigou e tu vê os frutos caírem. Tu é meio dono dela. É que nem filho adotado. Eu diria para ele só uma palavra. Muito obrigado. O trabalho de vocês foi fantástico. Vocês plantaram uma sementinha que veio lá do Líbano, foi um cedro do Líbano que está plantado aqui. E essa sementinha germinou, criou uma árvore, um cedro, com muitos ramos, muitas folhas. E nós somos essas folhas hoje, os netos, filhos, tataranetos de vocês, e todo mundo vinculado à sociedade, todo mundo quer o bem-querer da sociedade. Então, muito obrigado para eles, muito obrigado por ter plantado essa sementinha de cedro do Líbano, ou lá na libanesa antiga, ou aqui mesmo, como tem, e a partir daí nos deu a oportunidade de sermos o que somos hoje. Senão, não seríamos nada, seríamos mais uma família porto-alegrense indo para o Brick da Redenção agora, fazendo coisas da cidade, mas não da comunidade. Tu sabe que eu celebro a origem libanesa todos os dias, porque quando eu leio o meu nome, eu celebro, eu sou libanês, eu vejo libanês, Amir Selaiman, então eu celebro todos os dias. Para mim, essa feira, eu chamo de uma reunião de interesses aqui na sociedade libanesa, deveria ser até mais frequentes,
trazendo a comunidade do entorno, que sempre foi o nosso propósito, libanês ou não libanês, todos eles são bem recebidos, para que aqui faça o seu mini comércio, que venda, que sobreviva, que faça que os outros num domingo tenha entretenimento. Então a libanesa é entretenimento, e para te ter entretenimento tem que ter comércio, tem que ter toma lá da cá, pago e recebo. E isso, essas feiras geram, além do entretenimento, muito rendimento para as pessoas que precisam. Pessoas da culinária, pessoas são artesãos, são pessoas de vestuário. Isso é muito importante. A libanesa tem que proporcionar isso para a comunidade, como foi na época da enchente. Nós viramos um entreposto aqui de toda a região do Moinhos de Vento até Três Figueiras, para todo mundo que queria doar. E veio os caminhões de Santa Catarina com roupas, com roupa de cama, colchões, e todo o salão aqui, a parte de cima, foi destinada aos flagelados, e a partir daí foram destinados para lá. Lá principalmente para o bairro Sarandi. Foi maravilhoso. Então a sociedade serve para isso, para servir também, servir a comunidade e os outros. Então por isso que eu fico muito satisfeito com essa feira libanesa ocorrendo aqui mais uma vez. Espero que não seja a última, seja a primeira, a quinta de várias.